Olá! Há um ano, o mundo sofre com os graves efeitos da Covid-19, a maior pandemia do último século. Além de enfrentarem os impactos na saúde e na economia, as pessoas tiveram que lidar com os desafios da nova rotina gerada pelo isolamento social. Embora o coronavírus pareça causar um pouco mais de complicações no sexo masculino, suas consequências afetam principalmente o bem-estar da ala feminina. São as mulheres as mais expostas aos impactos da pandemia da Covid-19. Para começo de conversa, 70% da mão de obra do setor de saúde, o mais afetado pela pandemia, é composto de mulheres. Ou seja, o sexo feminino é a maioria na linha de frente contra a Covid. Além disso, num país culturalmente patriarcal e machista como o Brasil, as mulheres são as maiores responsáveis pelas atividades domésticas e familiares. São elas que cuidam da casa, do marido, dos filhos e também dos pais que estão em isolamento. E isso, claro, significa uma sobrecarga de trabalho e altos índices de transtornos psiquiátricos, sem falar de feminicídio. Nesse cenário, muitas mulheres acabam acumulando um número ainda maior de funções e negligenciando a própria saúde. E é exatamente esse o tema do programa de hoje, a saúde da mulher em tempos de pandemia. E para falar de um assunto tão importante para toda a família que se preocupa com as mulheres do seu convívio, eu converso com a médica ginecologista e obstetra formada pela Faculdade de Medicina da USP, doutora Roberta Graber. Obrigada a você, Lara. É um prazer estar aqui falando desse assunto que, apesar de a gente ter sido muito prejudicada na pandemia, pelo menos esse assunto veio à baila. Então é um prazer estar aqui falando desse assunto que eu gosto tanto. Doutora Roberta, para nós começarmos a entrevista, eu gostaria de saber como é que é exercer a medicina durante uma pandemia. A senhora pegou Covid, teve medo de pegar a doença. Como é que a médica Roberta lidou com a pandemia? Bom, é a segunda pandemia que eu enfrento na minha carreira de médica, né? A primeira foi da SARS, que também é um coronavírus, lá em 2002. E no começo da pandemia, eu acho que eu, como alguns outros médicos, de uma certa maneira, negligenciamos a pandemia. Então, eu fiquei, sim, com muito medo de pegar. Tentei seguir ao máximo as recomendações médicas à época. Quando eu vi, na verdade, em março do ano passado, quando São Paulo fechou, aí a gente começou a sentir que era maior do que a gente imaginava, né? Então, é muito difícil ser médica nessa situação, dá muito medo, porque a doença era muito nova, né? Uma doença que tem data, então ela surge dia 31 de dezembro de 2019, e 3 meses depois a gente tem declarado uma pandemia no país como o Brasil. Então, a minha maior preocupação como médica era o que falar, tanto para os meus pacientes, como para as pessoas que estavam ali, e como frequentar os hospitais. Eu fui todos os dias trabalhar, não peguei Covid, fui uma das primeiras a me vacinar, mas esse começo foi muito duro, né? Era muita incerteza, e você, como médico, tudo que você não quer passar para o paciente é essa incerteza. Então, eu sou ginecologista obstetra, eu brinco que eu carrego as minhas pacientes no colo. Então, era muito difícil acolhê-las e dar uma segurança que eu mesma, às vezes, não tinha. Doutora Roberta, a senhora é uma médica experiente, com bons anos de clínica. Como a senhora mesmo disse, tentou passar essa segurança para suas pacientes. Mas como é que as mulheres têm chegado no seu consultório durante essa pandemia? Eu digo tanto do seu estado físico como também do mental. Você percebeu diferenças de patologias ou então de sintomas nas pacientes que procuraram o seu consultório durante a epidemia? Olha, eu gosto muito de estudar, como todo médico, né? Então, assim que eu vi que a pandemia ia pegar, eu fui fazer um curso, que é a vantagem do online, né? Acabei fazendo um curso na Johns Hopkins, né? Totalmente gratuito. E eu fiz, na época, eu já comecei a organizar o meu consultório, fiz um pequeno manual para as minhas pacientes, que eu coloquei nas minhas redes também, de como seriam as consultas, e da necessidade de consultas por telemedicina, que é uma pós que eu, por coincidência, tinha feito em 2019, então estava fresquinha na minha cabeça. E a gente tentou ao máximo tranquilizar essas pacientes
e colocar esse lado novo, que é a consulta à distância. Agora, o que a gente viu, o que eu vi muito na pandemia, eu vou te falar um caso que aconteceu agora. Uma das minhas pacientes queridas ficou ano passado sem fazer exames. Quando veio esse ano, pedi a rotina para ela, porque o ginecologista é responsável muitas vezes pela saúde da mulher, e lá estava um câncer de mama inicial. Só para você ter uma ideia, até isso mudou na nossa rotina. Como eu diagnostiquei esse câncer de mama durante o pico da pandemia, e eu não poderia operar aquela paciente naquele momento, que o protocolo seria a cirurgia e depois os outros tratamentos, a gente conversou numa equipe multidisciplinar com o oncologista, com o mastologista e tudo mais, e a gente inverteu esse tratamento. Ela vai ser operada provavelmente daqui a pouco, em agosto ou setembro. Então, esse é um dos casos. Outra coisa que aconteceu muito lá no consultório foram irregularidades menstruais, né? E muita mulher que virou arrimo de família, inclusive emocional. É impressionante como assim, eu tive alguns casais que tiveram Covid, e é impressionante como quem me ligava não era o marido da paciente, que também já tinha sido meu paciente, que eu tinha feito os partos, não, era sempre a mulher, e depois ligava o marido, e aí muitas vezes o marido era internado, e a mulher não era internada, e você conversando com a pessoa, fala assim, nossa, é verdade, ela estava com um quadro até mais grave. Então é impressionante o nosso protagonismo nessa coisa de cuidado, né? Mas essas são duas situações bem difíceis, e conversando com os colegas, o diagnóstico de doenças que a gente faria mais precisamente, sim, a gente está tendo um aumento de um índice de câncer de mama, doenças, menopausa precoce, que a gente precisa às vezes tratar. Então, isso foi um prejuízo grande. Doutora Roberta, sobre isso que é a minha próxima pergunta, sobre o protagonismo da mulher durante a pandemia, porque normalmente as mulheres, elas trabalham muitas vezes em 3 turnos, né? No trabalho, que é o home office ou fora de casa, e também cuidando da casa e da família, e não poucas vezes cuidam também dos pais em isolamento. Com tudo isso, é claro, a gente acaba sentindo cansaço, fadiga, insônia e até mesmo, como você acabou de citar, atraso na menstruação. O excesso de trabalho, com certeza, acarreta o estresse. Então, eu pergunto, quando é que o estresse se torna um grave problema de saúde? Porque ele realmente pode afetar a saúde mental das mulheres, né? Quais são as consequências de longo prazo na saúde da mulher? Olha, a gente já sabe, isso é muito importante que todo mundo ouça com bastante atenção. O maior problema pós-pandemia, e agora a gente já está entrando nesse problema, é a saúde mental das pessoas. A gente acredita que vai haver um número imenso de casos de depressão, né, causado justamente por esse excesso de estresse. E as mulheres são mais propensas a isso, justamente porque elas têm esse papel de cuidadora, essa jornada, muitas vezes dupla, sem contar que algumas mulheres perderam sua colocação de emprego, né? Estão mais sujeitas à violência, porque a gente sabe também que os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia, dado esse convívio, muitas vezes, com o agressor. Então, qual que é a conduta? A gente hoje fala muito em já prevenir esses quadros, né? Então, assim, depressão, a gente tem hoje em dia pensar na neuroproteção, ou seja, proteger os neurônios da pessoa com o tratamento. A gente não vai ter contingência de psiquiatras para abarcar toda essa população que vai ter uma depressão. Então, todos os médicos de qualquer especialidade, nós obstetras, ginecologistas, temos um papel importantíssimo nisso, porque, como eu falei, a gente acaba sendo o médico da família, de tratar preventivamente. O que eu ouvi num grupo que eu frequento, de psiquiatras, né, porque a gente tem muito receio, às vezes, em prescrever uma medicação psiquiátrica, e o que os meus colegas falam, na dúvida, trate. Então, na dúvida, dê um remedinho. Se é óbvio, né, se aquilo piorar, você tem que encaminhar para o especialista que já está sobrecarregado. E nós, mulheres, nessa pandemia, o nosso nível de estresse foi tão grande, está sendo tão grande,
E a gente tem várias histórias de irregularidade menstrual causada pelo estresse. Você sabe que a Women's Forum, ela realizou uma pesquisa com entrevistados dos países do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, né? Que evidenciou o alto impacto da crise do coronavírus no bem-estar feminino. E segundo os resultados, as mulheres foram as maiores afetadas por estresse, medo e também um sentimento de desamparo, né? Muito maior do que os homens no início da pandemia. Isso também foi refletido aqui com as mulheres brasileiras? Com certeza, é impressionante, né? Então, no meio acadêmico, né, que eu faço parte, houve uma diminuição importante da contribuição, por exemplo, o número de trabalhos acadêmicos, participação de mulheres em pesquisas, houve uma diminuição. Porque no mundo inteiro, eu acho que quando eu comecei a falar isso lá na frente, na apresentação, eu acho que isso veio muito à tona, né? A gente agora pode ver realmente claramente, por mais que a gente tenha vencido vários preconceitos, a gente tenha avançado muito, ainda existe sim, em todos os países, e no Brasil ainda mais, essa coisa da mulher polifunção. Então a mulher, ela acumula funções e não tem uma parceria, né, masculina nesse caso, ou mesmo feminina, mas é sempre assim, o papel da mulher continua sendo, ela é uma profissional, ela vai cuidar da casa, quem vai ter a responsabilidade, por exemplo, de acompanhar as aulas online das crianças, isso, é a mulher, né, e a gente ainda tem essa dificuldade, essa sensação de desamparo, porque essa rede de proteção, principalmente para as mulheres com renda mais baixa, se fez na ausência de creches que fecharam, as escolas fundamentais que fecharam. O Brasil foi o país que primeiro fechou as escolas e até agora a gente está reabrindo, sendo que a gente sabe cientificamente, então a gente tem um monte de trabalho já provando que as escolas, elas têm que ser as últimas a fecharem e as primeiras a reabrirem. E esse tempo de escola fechado aqui no Brasil afetou muito mais as mulheres do que os homens. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a médica ginecologista, doutora Roberta Graber. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a doutora Roberta Graber sobre saúde da mulher em tempos de pandemia. Doutora Roberta, ainda falando sobre o excesso de trabalho das mulheres, ele afeta a vida sexual delas durante a pandemia? Porque é casa, é home office, cuida de marido, de filho, de pai, com toda essa rotina intensa, ainda dá tempo para fazer sexo? Ele melhorou? Ele piorou? As mulheres têm se queixado disso para você? Olha, então com certeza as mulheres têm se queixado disso. Tem um outro lado, assim, a gente fala em libido, né? Então quando a gente fala em libido, desejo, a gente acaba associando muito com a relação sexual e com sexo, mas libido é esse drive de você ter vontade de viver, são as coisas que te dão prazer. E houve uma diminuição da libido geral. Então, a gente, numa pandemia, com esse estresse todo que nos cerca, ainda aqui no Brasil, com toda essa polêmica que foi gerada, isso acaba diminuindo a nossa libido. Agora, tem um lado positivo nessa história, então as mulheres realmente elas acabam tendo uma vida sexual menos intensa durante a pandemia, mas eu gosto muito de sexualidade humana, e eu costumo muito falar desse ciclo de prazer feminino, né, que pouca gente fala. E durante a pandemia, eu consegui falar, inclusive nas teleconsultas, muito disso com as minhas pacientes. Então, eu fiquei muito feliz, porque tem esse outro lado que também a gente tomou consciência, né? Tem algumas histórias, Laura, inclusive, de casais que acabaram tendo uma vida melhor sexual. Né? São exceção, mas tem. Eu tenho alguns casais que acabaram se reaproximando durante a pandemia. Isso me deixou muito feliz, que a intimidade fez com que eles descobrissem de novo aquela maravilha de ser um casal.
Então, acho que são duas coisas, a coisa da gente falar do prazer feminino, né? Gerado até pela diminuição dele, e essa coisa de que sim, existem alguns casais que se reinventaram na pandemia, isso é maravilhoso. Inclusive, eu cheguei a ir a um casamento e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. O Rodrigo Hilbert com a Fernanda Lima, que ele chegou a construir até uma capela para eles casarem, eu acho que seria um bom exemplo disso. Eu não sabia! Que legal, que legal! Eles estavam há 19 anos juntos, não sei, 17 anos juntos, e da pandemia, mas eles não eram casados oficialmente, e na pandemia ele resolveu construir uma capela para ela e casaram na chácara onde eles estavam morando. Então, olha só, é exatamente isso. A impressão que eu tenho é que as pessoas tiveram... quando você consegue ter o mínimo de escuta, né, numa vida um pouco mais tranquila, e esse é o problema quando a gente vai pensar numa faixa de pessoas mais carentes, né, que estão precisando ali lutar para comer, essas pessoas realmente é dificílimo você falar nessa libido, em construir uma capela e tudo mais. Mas existem casais que se reaproximaram, e eu tive até algumas gestações e, como eu te falei, um casamento. É muito bom. Agora vamos falar dessas pessoas que não conseguem, né? O pessoal de classe mais baixa, considerando que a carga de trabalho não vai diminuir, né? A gente tem que tem que trabalhar, tem que pegar o ônibus, tem que cumprir jornada. O que fazer para lidar com esse estresse? Então, eu acho que o que faltou muito no Brasil, além de liderança, é informação. Né? Lá no começo da pandemia, eu não tenho carro há 2 anos, em São Paulo. Uma opção minha, moro num bairro muito gostoso que eu faço tudo a pé. E eu parava, às vezes, 1 hora, 1h30 para conversar com as pessoas. Então, por exemplo, falar da importância de usar máscara. Se você vier aqui em casa, eu sempre dou de presente para quem vem aqui uma máscara N95, ou a máscara que, na verdade, é um respirador, né? E eu acho que faltou um pouco dessa orientação. Então, assim, podemos voltar a trabalhar? Sim. Né? Como é que eu vou falar em isolamento social para uma pessoa que mora 5 pessoas num cômodo? Então, várias das atitudes que a gente teve, até socialmente, uma ideia de, lá no começo da pandemia, de separar quem estava contaminado de quem estava são nas comunidades, acabou não tendo o resultado esperado, porque essas mulheres, né, que a gente queria separar não podiam sair da casa onde havia uma pessoa com Covid, porque elas eram as cuidadoras. Então, eu acho que é uma rede social e uma rede de comunicação. Então, assim, gastar mesmo, despender um tempo para conversar com as pessoas. Então, viu alguém sem máscara? Conversa, pergunta por quê, se puder, oferece uma máscara, entende, álcool gel, por exemplo, né? Criança, é impressionante, não sei se você já viu, as crianças pequenininhas, elas são viciadas em álcool gel. Então, isso é muito legal. Então, passar esse tipo de atitude, né? E sempre com exemplo. Então, não adianta eu falar para alguém de máscara e estar sem máscara, né? Então... O exemplo é a melhor forma de ensinar, né? A criança aprende assim. Vamos falar de pesquisa agora. Segundo o relatório publicado pela ONU, as mulheres, elas estão bem mais expostas ao vírus por representarem 70% dos profissionais da área de saúde do mundo e também estão mais sobrecarregadas com as tarefas domésticas e cuidados com outros membros da família, como nós acabamos de falar. E segundo a pesquisa da SOF, 50% das mulheres brasileiras, elas passaram a cuidar de uma criança ou de um idoso durante a pandemia. Doutora Roberta, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que a Covid pode afetar a saúde da mulher e quais são as principais sequelas, né, além do estresse que nós já estamos falando aqui. A gente tem uma coisa, a gente normatizou esse papel da mulher, né? Então, para nós, isso é comum, é normal. E a gente simplesmente introjeta. Pra você ter uma ideia, a minha mãe veio morar comigo na pandemia. Porque ela morava numa casa muito grande, acabou sendo operada, veio morar comigo. Eu tenho colegas na linha de frente que elas voltavam fora do plantão delas para ver os colegas e ver os pacientes, porque elas não conseguiam dormir em casa, elas não conseguiam se desligar daquele plantão.
E muitas delas acabavam em casa com medo de voltar para casa, com medo de levar a doença para casa, e muitas vezes chegavam em casa, tem uma amiga minha que me ligou chorando, dentro do quarto, porque não conseguia dar um beijo no filho, não conseguia conversar com o marido, né, porque justamente tinha voltado de um plantão e não conseguia se ligar. Então, esse estresse todo, com certeza, o resultado não vai vir agora, né, ele vai vir um pouquinho mais para frente. E aí o que a gente tem que fazer? Cuidar. Então, escutar, dar colo, dar carinho, mesmo que não seja o carinho físico, dar escuta para essas pessoas, né? E nós, mulheres, aí não tem jeito, é cultural. Eu digo mais, além de ser cultural, eu acho que tem uma coisa, né? Talvez seja a educação milenar, aquilo que as pessoas às vezes chamam de machismo estrutural, mas nesse caso não tem muito jeito, né? Assim, por exemplo, quem vai cuidar da minha mãe que não eu, né? Então, é muito difícil. Eu acho que é um pouco cultural, porque eu tenho, desculpa interromper, Sim. Eu tenho muitos amigos americanos, e um deles, a gente estava conversando, o pai dele tem 93 anos, e eu falei, mas você vai deixar o seu pai sozinho, morar sozinho nessa pandemia? Ele falou, sim, meu pai não quer ninguém, dirige, ficou na quarentena nos Estados Unidos com 93 anos e falou, não quero ninguém na minha casa. Ele cozinha, ele faz tudo e não deixou nenhum filho morar junto e não quis também que ninguém fosse morar na casa dele. Eu falei, eu não consigo imaginar ficar numa situação dessa e não poder cuidar dos meus pais ou dos meus avós. Na casa da minha avó era uma preocupação de podermos estar juntos, preocupando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Acho que é um pouco cultural. É cultural, com certeza, né? Por isso que eu fico um pouco na dúvida, mas assim, esse senso de responsabilidade, né? E acaba recaindo mais sobre a filha, a mulher, ou sobre a mãe, né? A gente tem algumas histórias legais de pais solteiros e tudo mais, mas a maioria por exemplo, as minhas pacientes, as coisas que eu ouvia é que os pais separados deixaram de buscar os filhos, então ficou aquela coisa que era uma guarda compartilhada, ficou 100% com a mãe, ela tendo que trabalhar e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho muito receio das consequências desse estresse ininterrupto. Eu acho que nós, mulheres, ganhamos visibilidade, sem dúvida nenhuma, mas vamos perder um pouco aquilo que a gente demorou tanto para conquistar. Por isso que é importante, você que está em casa nos ouvindo, preste atenção na saúde da sua esposa, da filha, da namorada, da companheira. Isso é um gesto de amor e de atenção. O apoio da família e dos amigos é fundamental. Agora vamos para o segundo intervalo comercial e já voltamos com a médica ginecologista, a doutora Roberta Graber, que está falando sobre a saúde da mulher em tempos de pandemia. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje um tema extremamente delicado, a saúde da mulher na pandemia. E quem conversa comigo é a doutora Roberta Graber. Doutora Roberta, com o distanciamento social, o isolamento doméstico, o medo da Covid e a falta de vacinas, a verdade é que todos nós acabamos evitando hospitais e clínicas. Mas as mulheres, nós precisamos fazer exames rotineiros pelo menos uma vez ao ano. Quais desses exames podem se esperar nesse momento de pandemia e quais são os essenciais? E também eu gostaria de saber quais os riscos para a saúde da mulher em não fazer esses exames. É aquilo que eu já falei lá atrás, né, que eu contei da minha paciente, que infelizmente a gente diagnosticou um câncer de mama. Então, eu diria que depende muito de cada paciente e da idade dela. Então, se você é uma paciente jovem, com 30 e poucos anos, até 50 anos, vamos colocar assim, né? Na verdade, até 40. Se você é uma paciente jovem, não tem nenhuma comorbidade. O que é comorbidade? Você não tem nenhuma doença, não tem... Tudo bem até a gente postergar um pouco o exame de rotina, né? O exame de rotina, geralmente, para uma mulher com menos de 40 anos, é o Papa Nicolau, o preventivo, né? E os ultrassons.
ultrassom, na verdade, então ultrassom tanto pélvico como ultrassom de mamas, ele é um luxo, tá? Eu falo que eu, como médica que não estou na rede pública, eles não são exames protocolares, mas que a gente gosta muito de fazer, pelo menos uma vez por ano, para poder dar uma olhada como tá, e os examinhos de sangue, né? Então, para ver sua saúde geral, porque o ginecologista acaba sendo o médico daquela paciente, né? Da vida toda delas. As pessoas, elas são mais do que o útero, mamas, né? Vaginas. Então, os examinhos de sangue, que eu geralmente peço uma glicemia de jejum para a gente ver a diabetes. É importante também, às vezes, a gente checar o colesterol, tomar cuidado com a questão da obesidade, que durante a pandemia a gente viu um aumento da obesidade, e o estresse, a falta de sono também levam ao aumento da obesidade, e a obesidade é uma patologia bastante grave e que afeta mais a nós mulheres, né? Então eu diria que os exames, e depois dos 40 aí já tem a mamografia, né? A mamografia que a gente pede anualmente, você citou os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o protocolo diz que é para depois dos 50, né? E sim, aí a mamografia eu gosto muito, até porque é uma casuística pessoal minha, de fazer anualmente, né? E dependendo da história que a paciente, a gente tem que, não dá para atrasar muito esses exames. Importantíssimo, individualizar o tratamento. Então, se você tem dúvida, ou apareceu algum sintoma, algum corrimento, algum sangramento fora de hora, uma ausência de sangramento, uma dor na mama, ou você fez o autoexame e apareceu, procure o serviço de saúde, mesmo que seja à distância, tá? Então, mesmo que seja um primeiro contato por telemedicina, não tem problema nenhum. E aí, se a gente vir necessidade, a gente pode pedir os exames à distância e depois a gente pede uma consulta. Mas eu acho que os exames principais são esses. E no caso das vacinas, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar. Após os 40 também tem várias vacinas que as mulheres devem tomar. Com a vacina da Covid, tem algum intervalo necessário ou pode tomar elas logo em seguida? Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, não sei, assim, é muito legal, porque nós do Brasil, né, eu sou uma fã do SUS e uma fã do PNI, o nosso Plano Nacional de Imunização, e não sei se vocês sabem, mas a gente tem um plano de vacinação feminino, que é o segundo calendário mais importante. Temos um plano também para gestante, e nós somos pioneiros nisso no mundo, nós somos impressionantes na quantidade que a gente dá de vacina. Então, sim, as mulheres, mesmo mais velhas, e mesmo as mulheres grávidas, têm que tomar vacina. Então, também é responsabilidade do ginecologista, e aqui eu falo com meus colegas, checarem a carteirinha de vacinação delas. E no caso da vacina da Covid, né? No caso da vacina da Covid, para as grávidas, né, a gente prefere que elas tomem a vacina, que a gente tem disponível aqui, ou da Pfizer, ou da Coronavac, né? Demos um intervalo na vacinação da AstraZeneca. E para mulheres em geral, né, assim que a gente tiver vacina, e se você tiver no grupo de vacinas, tome a vacina. A que tiver disponível no posto, tá? A intervalo de vacinas. Agora a gente está terminando a nossa campanha de vacinação da gripe. Então, todo mundo que puder, tome a vacina da gripe, e as grávidas e lactentes, com certeza, tem que tomar, elas são do grupo prioritário número 1, e é só chegar no postinho e tomar a vacina. E qual que é o intervalo? Eu tomei a vacina da gripe, quantos dias depois eu posso tomar a vacina da Covid? 14 dias depois, tá? Tanto da primeira dose como da segunda dose. Então, eu tomei uma vacina 14 dias depois, meu corpo já está apto a tomar a segunda dose, ou a tomar a outra vacina, seja da Covid ou da gripe. Então, se eu tomei a da Covid antes, depois eu tomo a da gripe e assim vai. A gente tem algumas vacinas femininas, como a do HPV. A gente tem uma vacina que não está no nosso plano, que é muito legal, que é para pessoas acima de 50 anos, que ainda não entrou no Plano Nacional de Imunizações, que é para herpes zoster, que é outra doença relacionada com estresse, que a gente está vendo aparecer muito. E ela é mais comum depois dos 50. A gente tem vacina para ela também. Mas essa tem que pagar particular, mas já ela entra no PNI também. Já fica a dica para quem quiser também, né? Vamos aguardar.
Bom, na medicina, nós estamos vivendo uma intensa polarização política sobre o controverso tratamento precoce à base de ivermectina, azitromicina ou cloroquina. Quais as consequências desse coquetel de remédios no corpo humano, sobretudo feito de uso indiscriminado e sem orientação médica? Porque eu tenho diversos conhecidos que tomam a ivermectina a cada 15 dias. O uso dessa medicação pode ter algum efeito colateral na saúde das mulheres a longo prazo? Sim, pode. Então eu acho que é importante a gente fazer uma linha do tempo, gente, né? Então, até junho do ano passado, né? Então até junho de 2020, existia uma maior maleabilidade com o tratamento, principalmente com a hidroxicloroquina, que se mostrou, assim, lá no começo, uma grande esperança. Só que, como tudo, a gente sabe que a hidroxicloroquina é um remédio que a gente usa para algumas grávidas em situações. Grávidas que têm reumatismo, elas podem tomar mesmo durante a gravidez. E só uma coisa engraçada é que lá no começo, em abril, maio de 2020, eu tive que pedir para amigo meu que estava estocando cloroquina em casa para fornecer para a grávida minha que precisava para o tratamento de reumatismo. Então, todo medicamento, gente, ele tem que ser usado com prescrição médica. Hoje em dia, você falar em tratamento precoce ou preventivo, né, não faz sentido. Essas drogas não têm nenhum efeito, isso já foi comprovado. Uma coisa é a gente tá numa dúvida, né, será que faz efeito, será que não faz? Aquilo que a gente chama de uso compassivo, que é assim, a gente não tem mais o que usar, vamos usar isso, que é uma esperança. E outra coisa, quando a gente já tem vários trabalhos parrudos, feitos em várias pessoas, em todo o mundo, mostrando que essas drogas, além de não terem nenhum efeito sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, algumas dessas drogas, quando mal usadas ou usadas em excesso, podem causar efeitos colaterais gravíssimos. Então, aqui em São Paulo, a gente está tendo alguns casos de insuficiência hepática pelo uso exagerado da ivermectina, tá? A gente teve, sim, lá na época da pandemia, agora um pouco menos, mas muita gente com problemas cardíacos, graças aos efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Então, só para vocês terem uma ideia, lá atrás, eu estou falando de maio, né, maio, abril de 2020, quando você ia no hospital e via a prescrição de um paciente com hidroxicloroquina, esse paciente era monitorado diariamente. Então, eles faziam eletrocardiograma, faziam ecocardiograma diariamente. Então, não é uma medicação de maneira nenhuma para você tomar sem indicação, em casa e sem prescrição, ainda mais junto, né? Então, esse coquetel, azitromicina, o kit Covid, que é a azitromicina, que é um antibiótico, que a gente usa muito para as pneumonias bacterianas, mas não adianta usar ele para um vírus, ele não tem efeito, né? A ivermectina é um remédio para verme, então ele é muito bom para isso. A hidroxicloroquina, então, é um remédio maravilhoso. Às vezes é um remédio que era barato, era um remédio que você comprava sem receita, era um remédio excelente, né? Continua sendo um remédio excelente para os reumatismos, inclusive nas grávidas. Agora, não para a Covid, né? Então, não é que o remédio é ruim, o remédio é ótimo, mas a prescrição está errada. A gente, às vezes, sofre muito como médico, e aí eu falo que é coisa de conversar, né? Eu demoro muito mais para explicar para o paciente por que eu não vou dar um remédio ou por que eu não vou prescrever um exame, do que o contrário, né? Então, assim, é muito fácil para o médico, vai lá, prescreve o negócio e sai da sua frente, né? Então, de novo, essa coisa do kit Covid é conversar e explicar que, infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento precoce para essa doença. E hoje em dia a hidroxicloroquina e a ivermectina não servem para nenhuma fase da Covid. A gente acabou de ter a Conitec, que trouxe um protocolo, né, parrudo também, dizendo que ela não deve mais ser usada. Então ela colocou um certo ponto final nessa história. Aqui no Brasil, infelizmente, né, ainda é um tabu falar sobre saúde da mulher, saúde reprodutiva e também saúde de planejamento familiar.
Doutora, por que ainda é tão difícil promover um debate esclarecedor sobre esses assuntos? Eu acho que a gente precisa conversar mais mesmo. Então, planejamento familiar é a base de tudo. E o planejamento familiar, ele é multidisciplinar. E o planejamento familiar é um tema que eu adoro e eu sempre falo uma coisa que eu vou repetir aqui. Planejamento familiar, o nome está dizendo, planejamento familiar. Ou seja, é para todo mundo, é para homem, é para mulher, é para se você tem uma orientação cis, se você tem uma orientação trans, né? Tanto faz, porque você vai planejar a sua família. Então, pode ser que você não queira ter filhos, isso é um planejamento familiar, porque a gente vai ter que evitar a sua maternidade. Pode ser que você queira ter muitos filhos numa época determinada da vida, então você vai também precisar conversar sobre aquilo. O planejamento familiar, ele abarca essa educação, né? E eu acho que o planejamento familiar tinha que ser feito em nível básico de saúde, e muito, né? A gente tinha alguns projetos muito legais, que eram o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, e as secretarias de saúde, junto com as secretarias de educação, levando o planejamento familiar também para as famílias e para as salas de aula, né? Lógico, gente, sempre pensando em não agredir ninguém, né, na sua crença ou na sua forma. Então, tem maneiras da gente abordar o planejamento familiar sem que a gente agrida ninguém, né? Porque às vezes você tem questões religiosas, tem questões culturais que são fortes e a gente tem que respeitar, sim, mas eu acho que o diálogo nessa hora é fundamental. Então, conversar. E a gente tem alguns métodos que acabam caducando lá no posto. Então, a gente tem duas coisas no Brasil. Uma, a gente é um dos países que não teve uma grande diminuição na gravidez em adolescentes, e a gente tem um aumento, Laura, isso é uma coisa que dá para um programa inteiro, a gente tem um aumento da gravidez em crianças, ou seja, mulheres com menos de 12 anos. De novo, a gravidez precoce, que é aquela que a gente chama antes dos 19 anos, né, esse número é importante porque 19 e não 18? Porque a partir dos 19, até os 19 anos, a gente tem complicações obstétricas. Obstétricas é na hora do parto, da gravidez, tudo mais, que a gente não observa depois dos 19. Então, para a gente, a idade dessa gestação precoce, ela acaba sendo 19, né? Então, dos 12 aos 19 na adolescência e menor que 12 na infância. O que é muito importante? O Brasil está tendo um aumento de gravidez durante a infância. Isso é imperdoável, vai contra qualquer noção. E, de novo, as grandes prejudicadas somos nós mulheres. Então, a escolaridade de quem engravida, né, nessa fase da adolescência ou infância, é simplesmente básica. A mulher para tudo, né? Então, a gente vai ter lá... e a família é muito impactada. Então, eu acho que a gente tem que abrir esse diálogo, sempre muito respeitoso. Eu acho que tem que ser um diálogo muito respeitoso, mas um diálogo do seio da família, né? Então, de conversar abertamente sobre essas questões, com respeito, e pensar que a gente tem uma porção de métodos anticoncepcionais, e que a gente tem que ser muito claro com os adolescentes, porque a adolescência é uma fase complicada para qualquer indivíduo, né? É uma fase que os hormônios estão ali borbulhando, existe uma insegurança enorme, e eu acho que aí sim, aí entra a escola, entra o Estado, nessa coisa de você levar uma certa tranquilidade e fazer essa mediação com a família. Que no Brasil a gente tem uma figura que eu gosto muito, que é o agente de saúde, né? E a gente devia capacitar cada dia mais esse agente de saúde para atuar no planejamento familiar. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a médica ginecologista, doutora Roberta Graber. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a doutora Roberta Graber sobre saúde da mulher em tempos de pandemia. Doutora Roberta, vamos falar um pouco de gestação. A OMS ela recomendou que as mulheres não engravidem neste momento de pandemia. Por que, afinal? Então, na verdade, a OMS ela ficou em cima do muro. Quem acabou falando isso de uma maneira muito estapafúrdia, né? Foi o Ministério da Saúde, comparando a Covid com a Zika, que não tem nada a ver. A gente ainda,
quando surgiu a Covid, né, toda mulher, toda gestante acaba sendo, entre aspas, grupo de risco para as doenças infecciosas, porque uma porcentagem de mulheres grávidas, elas vão ter menos defesa às doenças e vão ter consequências mais graves daquelas doenças. E existem algumas doenças, alguns vírus, que a mulher grávida é o alvo deles. Então, um exemplo desses, a SARS, né, a gripe. A gripe, ela tem como alvo, então ela é extremamente deletéria para as mulheres grávidas e os concéptos. Então, lá naquela época, a gente implorava para as mulheres realmente não engravidarem, porque era muito grave. Então, as grávidas morriam mais e tinham mais a doença. Tanto é que a gente entrava com o Tamiflu e tudo mais. A Covid não parece afetar numericamente mais mulheres ou mais grávidas. Mas essa porcentagem de grávidas acaba tendo uma letalidade maior. A gente tem um número de letalidade aqui no Brasil de grávidas muito grande. Eu tenho um dado que é um dado um pouco mais feliz, né? Aqui na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, a gente tem um centro de obstetrícia, e nesse centro de obstetrícia, as gestantes que foram tratadas na UTI ali tiveram o melhor resultado, né, de mortalidade do mundo. Então, inclusive, eles estão exportando esse trabalho, porque realmente é um centro de alta referência e conseguiu bons resultados, apesar do número muito elevado de grávidas. Então, assim, de novo, né, conversar. É fácil falar, não engravida e joga a batata quente para o médico explicar por que não pode engravidar. Diferente do Zika, né? Então, na época da Zika, por que não podia engravidar na época da Zika? Porque a gente chegou a ter certeza, nós tínhamos certeza que aquele bichinho fazia mal para o neném. Ele estava diretamente relacionado com a microcefalia, a anencefalia. Ou seja, essa casualidade que a gente viu lá no Zika não existe no Covid, tá? A gente está vendo, inclusive, agora, aqui no Brasil, a gente viu uma neném, né, que a mãe era profissional de saúde, tinha tomado a vacina e 40 dias depois do parto, essa neném está tendo os anticorpos. Eu gostaria também que a senhora explicasse isso, como é que acontece, porque aqui até então era que a grávida, né, que as mulheres nem deveriam engravidar, e de repente é noticiado que o neném nasceu com anticorpos, né? Incrível. Isso. Então a gente é uma doença muito nova, então tem 1 ano. A gente não faz testes em grávidas, é muito difícil a gente testar medicamento e tudo mais em grávida, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Porque é muito sensível, né? A gente está falando de 2 vidas, né? 2 vidas de alicerce. Então, os estudos estão chegando. Lá no começo, a gente tem até alguns trabalhos que haveria um fator placentário de proteção do coronavírus. A gente não sabe muito bem ainda como essa lógica de passar... Porque, assim, o sangue, ele vem da mãe, passa pela placenta, e essa passagem do sangue, a gente chama isso de uma proteção placentária. Então, muitos dos bichinhos não ultrapassam a placenta, né? E parecia que era isso que acontecia com o coronavírus, né? Tanto é que a gente teve muito poucos nenéns que nasceram infectados com a Covid, né? Então, a maioria dos nenéns que a gente teve que nasceu com a Covid, a gente acha que pegou depois. Mas né, é muito novo, a casuística é pequena, para a gente saber disso. Esse neném, ele veio com uma novidade muito boa, que seria esses anticorpos que a mamãe criou, eles teriam passado pela placenta e teriam provocado a imunidade nesse neném. Agora a gente vai ter que ver quanto tempo dura essa imunidade, se essa imunidade, porque assim, por exemplo, né, por que é tão importante amamentar? E mesmo as pacientes com Covid leve, a gente falava para amamentar lá no começo, né, amamentar com máscara, tudo, porque é importante a gente tentar evitar ao máximo o contágio com o neném, mas esse leite, né, esses 3 primeiros dias de leite, o colostro, ele é muito rico justamente em anticorpos, né, que vão proteger e dar imunidade para esse neném. Então agora a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas aí é uma novidade muito boa, muito tranquilizante para a gente, né, porque esse neném com 40 dias, ela está protegida, é uma menininha, né, então a gente ficou muito feliz. Agora a gente vai ter que ver todo o desenrolar dos fatos, até porque
mesmo os exames sorológicos para a imunidade de Covid também ainda estão sendo aprimorados, né? Então, IgG, IgM, que a gente vê tão comum para outras doenças, parece que para a Covid a gente vai ter que ter uma certa especialização nesses exames. Doutora Roberta, como a senhora mesmo disse, os estudos ainda são muito novos, cada hora a gente descobre uma coisa diferente. A mulher grávida que ainda não foi vacinada, ela precisa ter algum cuidado especial? Olha, a mulher grávida... Quando ela descobre que ficou grávida, né? Isso. Então, assim, na verdade, começar o pré-natal, isso vale para todo mundo. Tomar o ácido fólico, tá? Isso é fundamental. A gente deve começar até antes de engravidar, né? Então, sempre é o planejamento familiar, né? Procurar o serviço de saúde, mesmo que seja remotamente. Então, pode procurar o posto de saúde, procurar o seu médico, né? A gente está vacinando, por enquanto, as gestantes com comorbidade, né? Mas daqui a pouco a gente vai conseguir abrir para as lactentes, né? Acho que é o próximo grupo que a gente vai abrir, as pessoas que estão amamentando, né? E daqui a pouco a gente vai ter vacina para todo mundo. E a recomendação vai ser que a gente vacine as grávidas também, com exceção, a gente prestar muita atenção nessa história da AstraZeneca, que a gente ainda vai ver o que vai acontecer lá para frente, porque a gente teve, infelizmente, um óbito relacionado aí com o uso da vacina. Então, a AstraZeneca está suspensa, por enquanto, para grávidas. Mas, assim, entendo a possibilidade de tomar a vacina, vacinem-se, né? Agora, vamos esperar um pouquinho, porque a fila vai demorar para chegar nessas grávidas. Doutora Roberta, bom, é inegável que a pandemia, ela pressiona a nossa saúde mental. Não importa se nós somos solteiras, casadas ou até mesmo tico-tico no fubá. A verdade é que permanecer mentalmente saudável requer esforço. Então, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que a senhora desse algumas dicas, né, do que nós mulheres, ou melhor, do que as pessoas em geral, do que elas possam fazer para se manter bem mentalmente nesta pandemia. Vamos lá. Eu acho que o principal é se você conseguir tirar um tempo para você, então um tempo íntimo para você, né? E aí tem as coisas que são corriqueiras, né? Então, que é tentar preservar um pouquinho de exercício, nem que seja andar pela casa ou fazer uma teleaula, ou subir e descer a escada do prédio, né? Que é uma coisa que eu fiz aqui em casa, né? Tentar preservar o sono, né? Então, tentar ter uma qualidade no tempo de dormir, na qualidade do sono, né? E se tiver, então eu acho que essa é uma dica importante, se tiver qualquer dúvida, qualquer alteração, notou que está mais tristinho, notou que está diferente, notou que a menstruação atrasou, notou que menstruou 2 vezes no mês, notou, procure a ajuda de um profissional de saúde. Tá? Fale com o agente de saúde, se for o caso do serviço público, fale com o seu médico, fale com seus amigos, né? Fale com o psicólogo, com a psicóloga. Então é importante que, assim, tentar manter o sono, uma alimentação bem legal, uma alimentação o mais natural possível, exercício e essa coisa de tirar um tempo para o seu lazer. Né? Então, encontrar alguma coisa que você goste, né? Seja um relaxamento, seja ler um livro, seja ver uma novela, assistir ao programa da Laura Campos, né? Que você coloque isso na sua vida como uma rotina, nem que seja meia hora por dia. Acho que meia hora por dia todo mundo consegue. Tá ótimo. Doutora Roberta, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi muito esclarecedor para todos nós esse momento com você. Com certeza, quem está nos assistindo aprendeu muito como a pandemia afeta a saúde física e mental das mulheres. E eu, particularmente, gostei muito dessa nossa conversa e da clareza que a doutora Roberta Graber trata questões de saúde, né, questões tão sensíveis a nós mulheres. Meu muito obrigada para quem nos assistiu. Obrigada a vocês, um prazer imenso. Olha, passou muito rápido. Pode me convidar mais vezes e vocês que estão assistindo, cuidem-se. Cuidem-se, cuidem de vocês, porque nós somos o esteio do mundo. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima semana.